Centralizando peça na placa com relógio comparador. Bom dia, pessoal! Hoje eu quero falar sobre o relógio comparador, como que a gente faz para centralizar a peça na placa utilizando ele. Foi um pedido do Francisco Munhoz, do canal Oficina Terapia, que aliás é um canal muito legal que eu sigo, acompanho lá os vídeos que ele coloca. Ele tem uma didática muito boa para explicar, e ele vira e mexe e coloca uns vídeos sobre o mini torno lá que ele tem também. Então vão lá e conheçam lá o canal dele, eu vou deixar o link na descrição aí. Beleza, Francisco? Então hoje vamos falar aqui do relógio comparador. Então, eu ia fazer um vídeo só centralizando a peça, mas o que eu descobri, né? A gente sempre acaba aprendendo alguma coisa. E eu pensava que a placa ela tinha um encaixe perfeito lá e você colocava a placa lá na flange e ela já estava centralizada, né? Mas eu vi um vídeo de um rapaz explicando e achei muito interessante, então fazendo a centralização da placa. Então eu resolvi medir ali como que tá a centralização da placa. Não tá ruim não, mas vamos aproveitar e mostrar como que centraliza a placa, né? Que eu aprendi esses dias aí também. E vamos centralizar uma peça lá, mostrar onde que tem que bater, onde que não é, tá? Então vamos lá, pessoal. Então, primeiro nós vamos começar fazendo o seguinte, ó. Nós vamos limpar a placa, as castanhas, não deixar nenhuma sujeirinha aqui dentro, para não interferir no processo de centralização da placa, né? Então vamos lá. Colocar uma barra retificada aqui, para a gente poder ver a centralização que ela tá agora. Então vamos lá, primeiro vamos ver aqui sobre o relógio. Ele tem esse ponteiro maior, onde vai marcando aqui, ó, nesse anel graduado em volta, essa graduação em volta dele, ó. Cada divisão tem 1/100. Então 10 centésimos aqui é 1/10, né? E cada volta é 1 milímetro. E cada volta é marcado nesse reloginho interior aqui, para você ter uma ideia de variação, né? Ó, 1 milímetro, 2, 3, 4, até 10 milímetros, que é o que o curso aqui, ele é o limite dele, de 0 a 10 milímetros, né? Aí aqui tem algumas coisas, ó, esse botãozinho aqui é você pode girar aqui, movimentar esse anel graduado para você, e aqui você tem a trava dele, né? Esse outro, tudo isso aqui é para comodidade, né, para te ajudar. Ó, isso aqui, essa seta, aí você pode usar ela assim, ou você pode usar a tolerância que você já quer, né? Por exemplo, 2 décimos, aí você já deixa aqui, ó, 1 décimo para mais, 1 décimo para menos, né? É menos, é 5 centésimos. Você vem aqui e deixa, já para você ficar fácil
de você identificar visualmente aqui aonde está indo o ponteiro, né? Aí você consegue ver, ó, não pode passar daqui, se tiver aqui dentro tá bom. É para isso que serve esses ponteirinhos aqui, para você se identificar aí, né? Dentro desse anel graduado aqui do relógio, né? Então vamos aprofundar aqui na peça, vamos ver. Ó, a gente dá uma aprofundada, pelo menos 1 milímetro, se a gente sabe que é pouca coisa, pelo menos 1 milímetro. Se a gente sabe que é mais a variação, a gente aprofunda mais, para ele não ficar girando em vazio, né? Ó, no caso aqui, ó, com essa barra retificada, ó, ele tá dando uma variação bem pouca. É uma variação aceitável já, eu acho. Ó, tá 1/100º. Tá vendo? Um centésimo e meio. Como que funciona? Isso aqui eu aprendi esses dias também. A flange ela tem que ter uma folga para você poder movimentar a placa. Então, quando você precisa centralizar a placa está pulando muito, aí você solta esses parafusos aqui atrás, né? Dá uma afrouxada neles e vai medindo com o relógio comparador. Quando vai... Aí você vai apertando um parafuso a um. Dá só uma apertadinha, de nada, uma apertadinha, uma apertadinha. Olha, vai centralizando a placa, batendo e centralizando. Até ela ficar do jeito que você quer. E vai apertando aos poucos, até apertar totalmente. Entendeu? Aí você tira essa diferencinha que tem. Então, eu vou soltar um pouco a placa. Vamos ver se a gente consegue melhorar essa centralização dela. Então eu afrouxei aqui os parafusos da placa. Deixa eu tirar aqui esse ponteirinho da frente para a gente poder ver melhor. Ó. Aí tá 1,5. Aí como é que funciona aqui como é que funciona o relógio comparador? Aí o pessoal não sabe para que lado bater, né? Ó, nota que se eu levantar aqui, o ponteiro tá girando para cá. Tá vendo? Ó? No sentido horário, né? O que significa? Se o ponteiro tá girando nesse sentido, quando eu levanto, significa que se a peça ela tá mais para cá, esse ponteiro ele vai girar para cá, né? Então se tem um calombo aqui, esse ponteiro esse sensor aqui, ele vai levantar e vai fazer o ponteiro girar para cá. Então significa que esse lado, quando o ponteiro girar para cá, o ponto máximo significa que a peça ela tá mais alta desse lado, né? E obviamente mais baixo do lado oposto. Então, ó,
no 2 centésimos, ó, no 2, na segunda divisão ali, ó, ele tá mais para cá. Então, se a gente tivesse que bater em algum lugar, seria daqui para lá, ó. Ó, na direção da castanha aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levantar aqui para não machucar o relógio e dou uma batidinha. Ó. Ó, ele tá no 2 ali, ó. Ele caiu de 1,5 para 1 centésimo, ó. É aqui, ó. Teria que bater daqui para lá, no sentido que tá o relógio, tá vendo? Porque ele tá no sentido e o máximo que ele foi no sentido horário. Ó, no meio aqui entre a castanha. Eu giro aqui, ó, eu tiro o sensor aqui e dou uma pancadinha. Ó. Eu não sei se ele vai centralizar mais do que isso, né? Ó. Vamos bater mais devagar. Bati mais forte, isso sim. Ó. Aqui, ó. Vamos lá, até a gente chegar num padrão aceitável aí. Ó, ele tá variando 1 centésimo. Eu não sei se a gente vai conseguir centralizar mais que isso essa placa. Olha lá, Ó. Agora melhorou. Ó. Agora a gente conseguiu melhorar aqui a centralização da placa, ó. Ó. Metade só, não dá, ó, não dá 1 centésimo. Olha lá, ó. Quase zerado. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o ponto de referência aqui, onde tem a marca. Vamos vir aqui. Apertar um pouco. Opa, soltei em vez de apertar. Então, vamos pegar o ponto de referência aqui. Vamos apertar um pouco cada parafuso. Vamos ver. Olha lá. Aperta mais um pouco. Não saiu, né? A gente aperta mais um pouquinho. Ó. Tá quase apertado totalmente, né? Você viu? Ele tava com 2 centésimos, já melhorou.
Achei que deu uma voltada aqui no... Ó. Então, ficou isso aí, ó, meio centésimo. Tava 2, eu acho que deu uma melhorada, tá bom. Agora, para exemplificar melhor como que a gente centraliza aqui, eu vou colocar uma outra peça que a gente tem uma variação maior. Aqui a gente centralizou a placa, né? Vamos centralizar uma peça aqui só para demonstrar como que a gente centraliza usando o relógio comparador. Vou pegar outra peça e a gente já volta. Então vamos lá. Vou colocar um materialzinho aqui. Isso aqui provavelmente vai dar uma oscilação grande. Vou apertar muito, só encostar a castanha. Olha lá, ó. Tá pulando bastante. Tá vendo? 4, 5 décimos, ó. Então como é que funciona aqui, ó? O relógio... Opa! Então, como é que funciona aqui, ó? A gente vai girar a peça e o ponteiro gira para os dois lados. Aqui, ó, pra gente saber, eu vou ensinar um jeito prático aqui para a pessoa ver, ó. Que nem eu falei agora há pouco. Você levanta aqui o cursor aqui, ó. Quando você levanta, ó, ele vai para o sentido horário, ó. Então o que significa? Se a peça pular para cá, estiver levantada para esse lado, ele vai fazer esse movimento aqui. Então significa que esse lado está mais alto, né? Se você estiver usando do lado de cá o relógio, você vai fazer a mesma coisa. Você levanta e vê para que lado que ele tá aproximando aqui o cursor, né? Você pode usar a referência que você quiser, o lado que ele está afastando ou o lado que ele está recuando, né? Ou melhor, o lado que ele está pulando aqui ou o lado que ele está mais baixo, né? Mas vamos, para a gente entender, vamos pelo lado que aqui está mais alto, ó, que vai ficando mais alto quando ele fizer esse movimento. Então a gente vai girar, a gente vai vir na posição máxima quando ele estiver no sentido horário. Ó, a posição máxima é aqui. Então significa que aqui é a parte, o ponto mais alto, né? A gente vai pegar aqui, ó, é aqui que a gente vai dar uma batida. Eu costumo fazer isso, ó, para não machucar o relógio, dar problema de folga lá dentro, é muito sensível. Eu afasto o relógio, eu dou uma batidinha aqui. Ó, a tendência é diminuir muito pouco. Pode dar uma batida um pouco mais forte, ó. Quando ele for para lá, pro sentido horário, significa que essa parte aqui tá mais alta, ó. Então é aqui que eu vou bater. Ó. Olha lá.
colocar próximo do zero de novo, ó. Já diminuiu, ó. Aqui é o ponto mais alto, então vou bater aqui. Olha lá, já diminuiu bem. Aqui você vem dar uma apertadinha a mais. Só um pouquinho. Porque deu uma ajeitada na castanha, né? Senão você não consegue movimentar ela mais. Olha lá, ó. Tá 5 centésimos. Mesma coisa, ó. Deixa eu colocar no zero lá para ficar melhor. Ó. Olha lá, o ponto mais alto é esse daqui, ó. Tá vendo? Veio pra cá. Ó, aqui é o ponto mais alto da peça. É aqui que a gente vai bater, ó. Mais ou menos. Olha lá. Ah, pode acontecer isso, ó. Tá vendo? Bati muito forte. Olha lá. Em vez de melhorar, eu piorei. Ó, viu? Vamos lá de novo. Olha lá, é aqui. E a gente vai fazendo isso até a gente entrar aqui num bom senso. A peça vai apanhando até ela entrar no eixo. Olha lá. Ó, tá pulando só um pouquinho, tá vendo? Eu acho que aqui tá bom. Sabe por quê? Porque esse aqui é um material bruto, ó. A gente conseguiu centralizar a peça. Agora você vem aqui e dá o aperto final. Pode acontecer de sair? Pode. E ter que começar tudo de novo? Pode acontecer. Ó. Deixa eu virar, deve ter uma sujeirinha aqui. Ó. Tá bom. Porque esse material aqui é bruto, né? Mas você viu o tanto que tava e o tanto que a gente centralizou? É assim que a gente faz. E para saber o lado que a gente vai bater. Poderia fazer o inverso, né? Isso aí vai da lógica da pessoa, para a pessoa poder guardar com mais facilidade, né? Eu utilizei quando a parte mais alta fica aqui. Se eu utilizar o inverso, né? Quando tiver lá, eu bato do lado de cá, né? Só que eu prefiro usar assim, por quê? Porque aqui a gente fica sabendo o ponto exato. Aqui a gente tem que olhar mais ou menos, né? Aqui a gente fica sabendo o ponto exato que ela tá mais alta. Então a gente vem aqui e bate aqui. E com o tempo, você vai ficando macetoso e vai fazendo isso com mais rapidez. Inclusive você consegue identificar se é uma peça que já foi usinada. Pela oscilação aqui você consegue identificar se ela está fora de centro ou se ela está torta, né? Porque se ela tiver torta, ela vai dar mais do que essas duas variações. Ela vai para um lado e vai ficar dando duas, três, quatro variações de medida aqui. Então se ela está indo para um lado e para o outro, aqui ó, vai até esse, até aquele outro lá que você está vendo, ela está só fora de centro. Quando ela está ovalizada, isso no caso da peça usinada, né? Isso aqui provavelmente está irregular, né? Mas aí você consegue descobrir isso aí também. Beleza? Espero que dê para compreender aí como que faz para centralizar com o relógio. Aonde que bate, né? E como que a gente pega esse parâmetro aqui.
Eu sei que para muita gente, que nem diz o outro, né? Para quem é macaco velho, isso aqui é barbada, isso aqui já é água passada já. Mas tem muita gente que fica perdido com o relógio. Às vezes não usa porque acham complicado aqui, né? E na verdade não é. Isso aqui auxilia muito. E quando você pega o costume de toda vez você usar o relógio, os detalhes fazem a diferença no seu trabalho. É isso que vai fazer o diferencial. Você fazer uma peça sempre no centro certinho. Vai estar sempre em conformidade. Beleza? Então, pessoal, uma outra coisa referente à centralização da placa, né? Tem um monte de vídeo na internet mostrando retificando castanha, usinando castanha. Eu já trabalhei em empresa que o torno tinha a placa pneumática lá, com castanha mole, que você usinava castanha e tal. Isso aí é outro papo, né? Mas essas castanhas duras que a gente tem, que são temperadas, né? Tem vídeo aí do pessoal retificando. Então, é a opinião minha, né? Eu acho que só vale a pena fazer isso se você fizer esse procedimento de centralizar a placa e por desgaste, né, a placa já não deu mais. O máximo que você conseguiu centralizar foi aquilo, ainda tem alguma coisa, aí sim você parte para dar aquela retificada na castanha. Senão, tem que centralizar a placa, né? Eu acho que retificar a castanha é só em último caso, né? Mas é válido, né? Se não tem outra saída, você vai retificar a castanha, né? Mas eu acho que tem que seguir essa sequência aí. Só retificar a castanha se você não conseguir centralizar a placa. Foi até o máximo que você conseguiu lá, né? Por causa de desgaste, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, que auxiliem no desenvolvimento aí da técnica, né, de usar o relógio comparador, né? E deixa o like. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. E tem muito papo de torneiro pela frente ainda. Beleza? Então falou, pessoal. Até o próximo vídeo.